Fala pessoal, Alex Oliveira na área e hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa participação do Sérgio Moro no Flow ontem, no Flow Podcast, com o Igor e o Monark, né? Me perdoe se eu estou um pouco suado, porque aqui no Rio tá fazendo, 50 graus, 6 horas da manhã, então quem não tem ar-condicionado como eu passa por essas coisas, mas que isso não impeça do vídeo acontecer. Antes do vídeo, por favor, também se inscreva aqui no canal, peço encarecidamente, deixe seu like também. Se puder, comente aí o que você acha, se você concorda comigo ou não. E se puder também, clique no sininho para receber minhas notificações. Cara, eu tenho uma boa e uma má notícia sobre essa entrevista ontem. A boa notícia é que o Moro melhorou pra caramba no seu diálogo, né, na sua expressividade, na sua dicção mesmo, né? A má notícia é que ainda não convence, cara. Ainda não chega lá, entendeu? É claro que para nós da terceira via, né, nós que acreditamos fielmente nessa ideia, ele é a melhor opção dentro do cenário que está aí, né? Entre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, esse cara do Centrão, né? Pacheco pode ser que venha, o próprio Dória, o Sérgio Moro é o melhor deles todos. Né? Até pelo histórico que ele tem no combate à corrupção, nunca foi político, assumiu o Ministério da Justiça e teve um bom desempenho, um excelente desempenho, para falar a verdade. Mas uma presidência da República não fica só nisso. É muito mais do que isso. E assim, ele é craque. Eu vejo uma comparação muito perceptível com o que era o Bolsonaro, né? Que quando falavam na campanha ainda de 2017, 2018, né? Quando falavam sobre homofobia, quando falavam sobre racista, quando falavam sobre fascista, essas coisas todas, ideologia, ele era craque, ele mandava aqueles cortes tudo, e eu sinto muito isso no Moro. Essa é a praia do Moro. O Moro se delicia quando ele fala disso. E tá certo, é o legado dele, é o assunto que ele realmente domina. Agora ele precisa entender e precisa desenvolver as outras questões do país. Questão fiscal, questão tributária, a questão de saúde, né? Ainda estamos numa pandemia, né? A questão de transportes, a questão de infraestrutura. Isso eu sinto muita deficiência nele. Isso eu sinto muita, para falar a verdade, uma coisa muito genérica, né? É claro que, um cara que tem como lema e como histórico a anticorrupção, já é uma boa coisa. Então vamos supor que ele não teria corrupção nessas áreas, pelo menos a mando dele. Agora, ele precisa desenvolver mais esses temas, falar por ele mesmo. É claro que ninguém pode ser especialista em tudo, né? Como o Ciro Gomes gosta de bancar, né? Ok, eu estava estudando astrofísica outro dia. Mas também você tem que sair um pouco da questão genérica. Por exemplo, falou das privatizações. Poxa, ele é a favor das privatizações. Mas aí ele não entra a fundo no assunto. Não explica por que o de ser bom privatizar a Petrobras, por exemplo, ou de se manter uma empresa estatal, sabe, que é de certa forma estratégica para o próprio país, né? Ele tem que se aprofundar, tem que aprender essas coisas. Ele também, um ponto que me deixou um pouco, assim, incomodado, assim, foi o fato dele falar tão superficialmente do MBL. Cara, ele foi lá no Congresso, o MBL agora quarta-feira vai se filiar ao Podemos, né, que para fazer tipo essa união firme com ele, de fato tá no mesmo partido, apoiar as mesmas ideias, para não ser aquela bagunça, né, dele estar num partido e ter que a terceira via que apoia ele tá em outro e tal. Então tudo no mesmo partido para mim é uma coisa que engrandece a campanha. Mas ele fala muito relativamente, essa garotada aí que tem boas ideias e estamos vendo como é que vai ser. Não, cara, ele tem que encher a bola do Kim, tinha que encher a bola do Arthur. Porra, os deputados mais econômicos, tanto o federal quanto o estadual, Kim Kataguiri, o Arthur, né, o Rubinho Nunes, os caras batendo de frente com todo o sistema, de fato, economizando dinheiro público, apresentando projeto, aprovando projeto, barrando projeto que aumenta imposto e tudo mais.
E ele fala de uma forma muito superficial, assim, era essa hora que ele tinha que divulgar os caras. Até pro próprio Brasil inteiro também ficar sabendo da índole deles, né? Porque tem muita gente que gosta do Moro, mas critica o MBL, às vezes muito por conta do bolsonarismo, né, e tudo mais. Então era essa hora que ele devia puxar a sardinha pros caras. De fato. Fala assim, não, nós estamos juntos aqui. Entendeu? Então acho que ele falhou um pouco nesse ponto aí também. Ele tá batendo muito mais no Bolsonaro agora. Tá falando o nome desse canalha, graças a Deus. Finalmente. Do Lula. Não tá deixando impune isso. Isso daí me agradou um pouco. Isso daí foi uma coisa até boa, assim, que eu tô vendo que... Infelizmente, parte do eleitorado, uma boa parte deles, ainda vão muito pela mitada, ainda vão muito pela lacrada. E então você tem que também saber lidar com isso. Você tem que saber fazer isso também. Claro que você não pode fazer sua campanha só nisso, como o próprio Bolsonaro faz, né? Que fala que é contra isso daí, que é contra o sistema e dá lá recorde de orçamento secreto para esses vagabundos do Centrão. Mas você também tem que saber imitar um pouco, você tem que saber, né, ter aquelas respostas, sabe, pontuais mesmo, de efeito, mas tem que saber também se especializar na área técnica, né? Esse é um ponto que ele tá melhorando, mas tem que melhorar mais ainda. Não dá pra ficar só nisso, não dá pra aceitar isso como o limite. Tem que só ir crescendo. Mas, assim, foi até um bom podcast, deu acho que 85 mil, 85 mil pessoas online. Né? Não estamos ainda em período de eleição, apesar de ser o ano eleitoral. E as pessoas querem realmente uma terceira via. Não dá pra ficar nessa de Lula e Bolsonaro. Se o povo, é como ele falou, se o povo escolher um desses dois e mandar esses dois pro segundo turno, mano, é cair fora do Brasil. É você assinar um cheque em branco pra esses ditadores. Pra esses canalhas fazerem o que eles quiserem com o país. Quebrar o país de fato. Né? Assim, uma nota para essa entrevista aqui seria 7, assim, seria 7. Ele melhorou bastante coisas, eu já tenho uma admiração pessoal por ele, né? Por ele ter enfrentado desde sempre essas grandes corporações, grandes figurões aí da mídia, né? Ter colocado muita gente grande na cadeia. Ele, de fato, tem o melhor histórico de todo mundo. Do cachaceiro, do rachador, do próprio Ciro Gomes, né? Mas é aquilo, os caras caem de cima mesmo, que estão no poder e se aproveitam disso. Ou que estão no poder que tem militância forte, né? Que é o caso do Lula e do Bolsonaro. Então vão agora instaurar essa CPI, ainda vai estar para ser votada, mas enfim, todo cara de esquerda odeia esse maluco, então provavelmente essa CPI vai passar para ele ter que ficar muito na defensiva, ao invés de só partir pro ataque. Mas, cara, se eu fosse ele, eu dobraria a aposta, entendeu? Então me explica aí como é que é esse negócio aí. Eu enriqueci quantos por cento aí? Desde que eu saí do ministério, desde que eu estava na Lava Jato, ferrando essas empresas, e agora eu presto consultoria para numa coisa de recuperação dessas empresas que estão falidas. Me diz quanto que eu fiquei mais rico aí. Nossa, tô sono pra caraca. Né? Porque o patrimônio do Lula, se você não sabe, de 2010, quando ele saiu da presidência, até 2019, quadriplicou. Cresceu 400%. Né? E as alegações são o quê? Que ele deu palestras para o Odebrecht. Para coisas que... para as empresas que foram indiciadas na Lava Jato. É brincadeira, meu amigo. E tem gente que ainda acredita. Mas é isso. É fácil taxar ele de agente da CIA, de cara da Globo e tudo mais. Ele até brincou, né? Que ele queria ter realmente esse contra-cheque aí, né? Porque ele estaria muito bem de vida. Ele tá muito bem de vida, mas, sabe, longe de ser rachador ou quadrilheiro, né? Mas enfim, cara, é isso, é seguir mesmo esse caminho aí, entendeu? Cada vez aparecer mais. Tem que melhorar muitas coisas, assim como eu abordei aqui, mas eu tô satisfeito porque eu tô vendo uma melhoria. Eu não tô vendo uma estagnação, entendeu? Eu acredito que as próximas entrevistas até as eleições ele vai melhorar ainda muito mais. Né? Então o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, comente aí, que é muito importante para mim. Eu quero saber o que você está pensando sobre isso, sobre terceira via, sobre Sérgio Moro. E deixe seu like, eu já falei. Se inscreva no canal também, que é muito importante para mim, né? Eu tô com um crescimento assim até razoavelmente bom, assim, para o padrão do canal, né? Eu com um ano tinha feito 100 inscritos e com, sei lá, 3 meses agora praticamente, não, 2 meses agora, já fiz 57 a mais, então
Tá um crescimento muito bom, graças a você que tá me apoiando, né? Clique no sininho também para receber as notificações, tá? Desculpa se eu tô meio enrolada porque tá muito quente. Eu não tô aguentando, velho. Que calor é esse? Parece que eu já, sei lá. Precisar passar protetor solar quando eu for pra dormir, tá ligado? Sei lá. Então é isso, galera. Obrigado aí por acompanhar se você ficou até agora e grande abraço. Fique com Deus.